Muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos com o grupo de audiências da Comissão de Saúde, portanto isto é um grupo representativo da Comissão de Saúde. Temos connosco os senhores deputados representantes do Partido Social Democrata, Partido Socialista e Partido Chega. E temos connosco a delegação da Ordem dos Biólogos, que trazem o assunto, o ponto de vista dos biólogos portugueses sobre a situação profissional no setor da saúde, quer no SNS, quer nas instituições privadas. Nesta delegação temos como membros a doutora Maria Jesus Fernandes, doutora Maria do Rosário Lima Viseu de Carvalho Pinto Leite, doutora Isabel Maria Marques Carreira e doutora Bárbara Sofia Nunes Lopes Marques. Sejam muito bem-vindos. Portanto, devem ter tido acesso à grelha de tempos, terão direito a 10 minutos iniciais, depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares, com 5 minutos cada um, e depois devolvíamos a palavra à delegação para responder a algumas questões que possam aqui surgir e considerações que acham relevantes. Portanto, daria início à reunião e daria a palavra à doutora Maria Jesus Fernandes. Obrigada, bom dia. Obrigado por nos receberem e, de facto, o que nos traz aqui é um assunto que preocupa desde há longa data a Ordem dos Biólogos, porque a quantidade de biólogos que exercem a atividade profissional na área da saúde, nas diferentes matérias que integram a componente da saúde e a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, tem vindo a alargar, é cada vez, de facto, maior. Nós representamos os licenciados nas áreas das ciências biológicas, mas também os bioquímicos, todos eles podem aceder a membros da Ordem dos Biólogos e a Ordem representa estes dois grandes grupos e aquilo que assistimos tem sido, de facto, nos últimos anos, nos últimos 20 e muitos anos, quase 30, cada vez maior desligamento daquilo que são as responsabilidades da tutela da saúde relativamente aos técnicos superiores de saúde, ao grupo de especialistas que trabalham na área da saúde, na retaguarda daquilo que são os cuidados de saúde prestados aos cidadãos. Portanto, não estou na primeira linha, mas são indispensáveis. Eu costumo dizer, eu que não sou técnica da saúde, nunca trabalhei nessa área, costumo dizer sempre que os meus colegas da saúde são os profissionais especialistas, às vezes com especialidades muitíssimo grandes, que são invisíveis naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e naquilo que são as entidades públicas e privadas que prestam cuidados de saúde aos cidadãos. São eles que estão sempre na retaguarda das análises, dos exames, da preparação do diagnóstico, para que depois os médicos, os enfermeiros, façam aquilo que é o trabalho de primeira linha de contacto com o doente. Sem estes profissionais, que de facto são invisíveis nos seus hospitais e nos seus locais de trabalho, não havia qualidade naquilo que são os cuidados que depois são prestados aos doentes e aos cidadãos, enfim, em sentido mais lato. Desde o final dos anos 90 que a carreira de técnico superior de saúde estagnou, desde 2000 e pouco que não há nem entrada, 2003, 2004, não há entrada de novos profissionais, não há atualização da carreira, a carreira está efetivamente estagnada a todos os níveis e, portanto, o que acontece é, quando há necessidades de profissionais com estas competências, são contratados de todas as formas, inclusive chegam a ser contratados com a categoria de biólogo, que é uma coisa que não existe depois no quadro dos funcionários do Estado. Mas também acontece depois similar, por espelho, naquilo que é a atividade privada. O que é que a Ordem fez? Bem, a Ordem assumiu, de facto, uma responsabilidade que deveria ser do Estado de tentar
promover, valorizar e ser efetivamente uma associação profissional com competências e com responsabilidade nesta área, e criou as especialidades, implementou títulos de especialista, e foram de tal forma com sucesso e são de tal forma competentes que o Serviço Nacional de Saúde acabou por os reconhecer num diploma que emitiu o ano passado. Portanto, há neste momento um diploma legal que diz que os especialistas na área da saúde que têm a chancela dos biólogos, da Ordem dos Biólogos, são equiparados àquilo que eram os especialistas que o próprio Serviço Nacional de Saúde criava, promovia no final dos anos 90 e no início de 2000, e que deixou de fazer. Portanto, por outro lado, já agora há aqui uma outra questão, que é uma questão da discriminalidade, da discriminação. Há uma discriminação ativa a partir do momento em que foi criada a carreira de farmacêutico. A carreira de farmacêutico veio criar nos locais de trabalho, nos laboratórios, uma discriminação muitíssimo grande relativamente aos biólogos, porque ambos os grupos integravam a carreira de técnicos superiores de saúde, com a passagem, com a criação da carreira de farmacêutico, estes passaram a ter lugar a um estágio, a poder vir a ser especialistas. E quem é que lhes dá a especialidade? Quem é que lhes dá a formação? Os biólogos, porque têm mais competências do que eles e porque são mais do que eles nos laboratórios. Embora estejamos sempre a falar de um universo pequeno, mas é tão perverso quanto isto. Portanto, estas senhoras que estão aqui ao meu lado estão neste momento a formar colegas que trabalhavam com elas na bancada do laboratório, que daqui a uns tempos podem passar a ter mais competências formais do que elas e, portanto, passar-lhes à frente do ponto de vista da carreira, que, em alguns casos, está absolutamente estagnada. Portanto, é este o nosso problema, é contra isto que andamos a lutar há anos. Todos os tutelas nos dizem é agora que nós vamos fazer a revisão da carreira, é agora que vamos avançar com uma carreira de biólogo clínico, mas a verdade é que os anos vão passando. Eu sou bastonária há 4 anos, vamos ter agora eleições, e há 4 anos, pelo menos, que estou em reuniões destas e que nos dizem sistematicamente o mesmo. Portanto, é isto que é tornar visível estas pessoas que nós vimos pedir o vosso apoio. E passava para as minhas colegas, o tempo está a comer. Leite, portanto, eu trabalho no Hospital de Vila Real, na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes, sou diretora de laboratório e tenho a responsabilidade na área de diagnóstico pré-natal, pós-natal, hemato-oncológico e oncológico. Isto traduz-se em quê? Todos os relatórios que eu faço, eu tenho reuniões com os médicos para lhes explicar a importância do resultado, porque o resultado que eu tenho no relatório tem impactância na vida do doente, ele pode ser tratado ou não, pode levar a uma interrupção médica da gravidez ou não, pode ajudar aquele casal que tem um filho com atraso a perceber o porquê e implicações em futuras gestações e, portanto, é esse o meu trabalho no dia-a-dia. Eu faço parte da comissão do diagnóstico pré-natal, da oncologia, da hemato-oncologia. Porquê? Porque eu sou especialista da técnica e eu consigo explicar ao médico que se aquele doente, ao ter esta variante, se tiver cancro do pulmão, ele vai necessitar daquela terapia e vai responder. E é esse o meu papel. Portanto, eu tenho um papel reconhecido, o hospital reconhece, a nível de instituição. Eu não existo. Não há Comissão dos Técnicos Superiores de Saúde, há a Comissão dos Farmacêuticos, há a Comissão dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. Nós não existimos. É tão ridículo que há a Comissão dos Equipamentos Hospitalares, que está lá um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, e eu não estou lá como chefe de laboratório. Em que os equipamentos que eu tenho que adquirir para oferecer as análises de diagnóstico. Portanto, esta é a realidade que eu tenho. Ok. Então, eu sou Isabel Carreira, eu sou a diretora do Laboratório de Citogenética e Genómica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e estou como a Rosário. Nós montámos aqui o laboratório para dar resposta à zona centro, para não terem que as nossas grávidas, os nossos doentes, as nossas grávidas em particular, irem para o Porto ou para Lisboa. Nosso interromper era Trás-os-Montes e para o Porto. Exatamente. Conseguimos ter lá um ponto de referência. E, portanto, conforme a Rosário já disse, a nossa ação, a
nossa função é fazer o diagnóstico, fazer a interpretação do diagnóstico e ajudar o clínico a decidir se temos uma interrupção médica da gravidez, até às 24 semanas, portanto isto tem que ser tudo também num ritmo muito acelerado. Se, por exemplo, aquela família que teve uma morte súbita, identificamos algumas variantes genéticas que possam também estar noutros membros da família que também podem ter morte súbita. Portanto, é este a nossa responsabilidade. Não é só de executar tecnologias, é também de interpretar, seguir as guidelines, estar sempre a par das guidelines atualizadas, participar nestas reuniões multidisciplinares e orientar a ação médica, que não só tem vantagens para os doentes, para os familiares, mas também para o erário público, porque nós, ao fazermos esta gestão toda, poderemos e poupamos muito dinheiro em testes, muitas vezes desnecessários. Damos formação, como disse a senhora bastonária, a estágios tutelados mais recentemente, portanto, da Ordem dos Farmacêuticos, e como podem imaginar, é um bocadinho difícil para os meus biólogos, que são maioritariamente os técnicos que eu tenho no laboratório, estarem a dar formação a colegas que têm a sua carreira revista, que começaram muito recentemente com uma especialidade, que a Ordem dos Biólogos já tem há vários anos, e, portanto, isto, senhor, peço desculpa, mas era como se nós estivéssemos aqui na Assembleia da República, deputados de um partido até mais pequeno, a ganhar mais que os senhores deputados de outros partidos mais à frente. E depois, isto é também transpor isto um bocadinho para a Europa. Na Europa também há reconhecimento destas especialidades. Eu posso falar mais na genética, estou envolvida também no Board Europeu de Genética, em que Portugal, porque tínhamos o técnico superior de saúde, ramo genética, nós entramos no grupo europeu para as especialidades como grupo 1. Éramos um grupo que era reconhecido automaticamente a especialidade. Nós, neste momento, estamos, desgraçadamente, no grupo 3, porque já não temos essa categoria formalizada. Portanto, estamos numa situação um pouco... como é que é dizer? As pessoas sentem-se um bocadinho desmoralizadas. E há outro fator também importante, é que nós temos que fazer muita formação. E fazemos porque tem que ser. E é incrível, porque nos inquéritos em que preenchemos para a formação, não aparece lá o biólogo. Aparece o farmacêutico e o biólogo não aparece. Exatamente. E eu pergunto, mas porquê é que não o biólogo? Por causa dos problemas todos, ainda não termos a nossa carreira reconhecida. E que é muito frustrante, quer dizer, eu que trabalho nesta área, que dou formação, não sou reconhecida. É muito frustrante. Diga. Temos também um grupo de colegas que nem sequer existem também, que são os embriologistas. Peço desculpa, porque há vários trabalhos a decorrer, nós não querendo de todo desconsiderar o tema, tem que haver aqui balizarmos um bocadinho os tempos, mas na segunda ronda, digamos assim, poderá também dar aqui o seu testemunho, que penso que é muito importante para todos nós. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes e daria a palavra à deputada do PSD, deputada Isabel Fernandes. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Coordenadora. Muito obrigada, agradecer a presença da Ordem dos Biólogos, na pessoa da doutora Maria de Jesus Fernandes, Sra. Bastonária. Cumprimento também as digníssimas colegas da mesa. E, em primeiro lugar, agradecer, sobretudo, por este contributo que traz a este debate que, neste momento, não podia ser... Acho que é oportuno, que é a valorização das carreiras dos profissionais de saúde, estão na ordem do dia e, neste momento, também o alerta que nos trouxeram relativamente à importância do trabalho que fazem, tanto no diagnóstico e, naturalmente, depois no tratamento que se segue ao diagnóstico que é feito e, de facto, reconhecemos que é um trabalho muito invisível e que, portanto, não havendo um contacto tão direto com as pessoas, não tem tanto impacto no sentido das pessoas reconhecerem aquilo que é fundamental para o trabalho de equipa que fazem.
este Governo tem demonstrado um compromisso que é visível relativamente à valorização das classes dos profissionais deste setor da área da saúde no tempo de executivo e desde que tomou posse. No entanto, reconhecemos, e não há dúvida, que existem muitos desafios, e aquele que nos trazem hoje, o alertar para a vossa, para a vossa classe e para a vossa carreira profissional, parece-nos um desafio também importante para superar. Já nos falaram dos papéis diferentes que podem ter os biólogos na saúde humana e onde estão presentes, nos laboratórios hospitalares, institutos de investigação, laboratórios de saúde pública e clínicas, privadas também, penso também é a vossa área de intervenção. Tiveram um papel fundamental durante a pandemia e talvez aí se tenha tornado um bocadinho mais visível aquilo que é o papel que desempenham, ainda que quem trabalha nos hospitais e na área da saúde percebe que recorremos constantemente, mas depois a visibilidade fica sempre um bocadinho nos relatórios do papel, não é? A reivindicação daquilo que nos trazem da carreira de técnico superior reflete sobretudo aquilo que não tem sido a adaptação das carreiras às exigências, à evolução do sistema de saúde. Neste momento, de facto, o avanço na valorização da carreira de farmacêuticos também trouxe mais luz a estas que são as vossas preocupações e as vossas reivindicações, o que é bom também e é importante. Este Governo tem vindo a trabalhar naquilo que nós consideramos que é, através das carreiras, o reforço efetivo e real do SNS, porque é através da dignificação das carreiras e da retenção dos talentos que nós vamos reforçar o SNS, não é através de discursos e de políticas não dirigidas para a prática. Permitam-me só deixar aqui algumas questões que ficaram e que talvez possam agora esclarecer melhor na próxima intervenção, que é relativamente à carreira técnico superior, em que a Ordem e as senhoras defendem e alertam que está estagnada há quase 30 anos, podem de alguma forma clarificar o que é que tem sido as principais barreiras a esta adaptação e a esta reforma da carreira e quais os pontos concretos consideram essenciais para ultrapassar e iniciar o caminho numa transformação e adaptação que defendem. Quanto à criação da carreira de biólogo clínico, consideram que este seria realmente o caminho mais adequado para a valorização dos biólogos que trabalham na saúde? E de que forma é que isso traria melhoria para os serviços prestados no SNS? Relativamente face à injustiça que referiram face a outros profissionais, como é o caso dos farmacêuticos, eu só queria pedir-vos que se nos clarificava aqui um bocadinho mais naquilo que referiram quanto aos estágios tutelados. Não entendi muito bem de que forma é que articulam ou que as diversas profissões, ou seja, porque eu conheço vários, mas no meu caso, na enfermagem, os estágios são tutelados por enfermeiros, portanto, parece-me que neste caso não é assim, não, mas acho que mas peço clarificação relativamente a esta injustiça que referiram. E aqui, no que diz respeito ao impacto orçamental, se têm noção de qual o número, certamente terão números para nos dar, números de biólogos que trabalham e quais as áreas e as categorias e as áreas em que neste momento nos estamos a referir. E pronto, e reiterar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para continuar a acompanhar este processo e estas preocupações que são legítimas e de justiça. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia, por favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, na pessoa da Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, toda a delegação. Doutora Maria do Rosário Carvalho Leite, doutora Isabel Marques Carreira, doutora Bárbara Sofia Marques, e agradecer que tenha pedido à Comissão de Saúde esta audiência para nos permitir estar aqui convosco
no debate e nos inteirarmos melhor de um assunto tão importante como tem a ver com as profissões na área da saúde. Efetivamente, do que vocês puderam, num curto espaço de tempo, dizer o que é o vosso papel numa instituição do Serviço Nacional de Saúde, nós percebemos que debatemos muito a importância das áreas em que vocês intervêm, mas muito pouco do papel do profissional, porque também ainda é muito pouco conhecido, e esse será um caminho que a Ordem, e ainda bem que estão organizados em Ordem, porque isso também dá aqui um papel importante neste caminho, mas estamos muito conscientes que é um caminho que está a ser feito, mas que de certa forma não será um caminho curto. E porquê? Porque nós, de todas as audiências que temos feito aqui, e também com base no Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que foi anunciado no início desta legislatura, há aqui uma lacuna de todos os períodos que nós temos ouvido, que tem a ver com o inventário das profissões da saúde, do plano e do programa para as profissões de saúde. Como é que nós pensamos as profissões de saúde no Serviço Nacional de Saúde? E por maior número de tentativas que tenham acontecido ao longo dos tempos, a Lei 104 de 2015, que criou o inventário das necessidades em profissionais de saúde, o despacho 64/17 de 2022, de 20 de maio, em que desenvolve um programa de gestão estratégica, em que agora temos os estudos a sair da PLANAP, mas que temos lá os técnicos superiores de saúde e os técnicos superiores. Não temos os biólogos, sabemos porque é que não temos, vocês também sabem. De qualquer forma, temos lá as profissões da saúde num relatório que saiu muito recentemente sobre toda esta evolução. O despacho de 79/85 de 2023, que estabelece mecanismos de cooperação e de trabalho conjunto no âmbito da melhoria do planeamento e da gestão destas profissões. E a publicação, como vocês aqui também referiram, em janeiro de 2024, que altera o regime das carreiras farmacêuticas e reconhece o título de especialista concedido pelas ordens profissionais. Isto é um caminho longo, com muitas iniciativas legislativas, com uma lacuna que é transversal a todo este caminho, que é para onde é que nós queremos ir na gestão e no planeamento das profissões de saúde. Uns defendem que devemos manter os técnicos superiores de saúde como o grande chapéu de todas as outras profissões, mas de lá até cá muitas foram conseguindo desagregar e criaram a sua carreira, e aqui estamos nós com os biólogos também a reivindicarem a criação da sua carreira como uma, esperamos nós, ou achamos que será uma solução para a valorização que tanto merecem. E volto a dizer o que disse no início. Debatemos aqui muitos assuntos na área que vocês intervêm e não falamos tanto na especificidade de cada um, mas dos profissionais de saúde em geral. Portanto, muito conscientes que estamos desta realidade, e isso já é um ponto positivo, não estamos aqui a falar de nada que nós ignoramos ou que não temos conhecimento, mas há aqui algumas perguntas que eu gostava e preciso de vos deixar. Primeiro de que universo é que nós estamos a falar? Eu sei que vocês deixaram aqui uma informação que ainda não tive a oportunidade de analisar, mas penso que está em percentagem. Que números é que nós temos no Serviço Nacional de Saúde? Ao avançarmos para uma criação da carreira, seja através da Assembleia da República, seja através do Governo, qual é este universo que estamos aqui a falar? Se já tiveram reunião com a tutela, este novo Governo, e se este assunto já foi colocado para percebermos também se há alguma visão do atual Governo sobre esta temática. E depois dizer-vos também que há efetivamente aqui um importante papel da Ordem nesta definição de política para os recursos humanos na área da saúde. Nós, na última legislatura, também tivemos aqui um debate bastante importante, não trouxe todos os resultados que nós esperaríamos, mas penso que é importante revisitar, que foi a questão da lei das ordens. Pronto, ficamos ali um bocadinho com o tempo também a ameaçar a qualidade do trabalho. Acho que vamos ter que revisitar esse assunto, mas de nossa parte o que vos quero transmitir é que, efetivamente, nós reconhecemos o importantíssimo papel, estamos conscientes que muitas vezes nos nossos debates o desvalorizamos, mas não é porque não reconhecemos a importância dele. Acho que temos aqui que, efetivamente, decidir, e muito francamente, o que é que nós queremos para as profissões de saúde. Queremos valorizar o que temos em termos de técnicos superiores de saúde,
ou queremos efetivamente desagregar e cada um segue a sua carreira com a especialidade, não criando aqui desigualdades, como às vezes se cria quando se cria uma carreira, deixa de ser igualdade nas outras todas. Portanto, muito francamente, acho que devemos acompanhar. De vossa parte, peço-vos toda a resiliência necessária para que com a Assembleia da República e com o atual Ministério da Saúde tentemos encontrar aqui a melhor solução, não desagregando uma única profissão de todas as outras que são a necessidade do tal planeamento dos profissionais na área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Partido Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, cumprimento também a Sra. Bastonária, a doutora Maria de Jesus Fernandes, da Ordem dos Biólogos, e, na sua pessoa, toda a delegação aqui presente. O Chega apresentou, a quando da discussão do Orçamento de Estado de 2025, uma proposta de alteração à Lei número 26, nomeadamente no seu artigo 26A. No artigo citado, pode ler-se a criação da carreira de Biologia Clínica. Penso que estão aqui hoje exatamente por este ponto, a criação da carreira de Biologia Clínica, que até ao momento não foi criada. No entanto, a nossa apresentação desta alteração na proposta de lei foi justificada exatamente com uma necessidade imperativa de se fazer esta alteração. E porquê? Porque os biólogos portugueses exercem há décadas a sua atividade ligada à saúde, nomeadamente em hospitais, instituições públicas de investigação, em centros de saúde e até mesmo em instituições privadas, clínicas e afins. A inclusão da carreira pública de técnicos superiores de saúde, desde a sua criação já em 1991, mostra efetivamente a importância destes profissionais na saúde. Portanto, foi aqui demonstrado que são importantes e que, de alguma forma, são reconhecidos e são mesmo estratégicos para o Estado. O Governo já se propôs várias vezes a criar novas carreiras especiais na função pública, mas que apenas resultaram no desmembrar daquilo que são os atuais técnicos superiores de saúde. Ou seja, ao tentar criar as carreiras, destruturou as próprias carreiras. E é precisamente aí que neste momento estão inseridos os biólogos clínicos. No entanto, pela especificidade da sua profissão, e como foi referido pela Sra. Bastonária, a certificação que foi dada aos biólogos justifica só por si a criação de uma nova carreira de Biologia Clínica. Esta proposta de alteração, que foi apresentada em novembro de 2024, foi rejeitada. A proposta apresentada pelo Chega foi rejeitada com os votos contra do PSD e a abstenção do Partido Socialista. O que, quanto ao Partido Chega, revela uma vontade de nada alterar em relação à situação profissional dos biólogos. Nós iremos continuar a trabalhar para devolver a carreira e dignificar estes profissionais que consideramos essenciais na área da saúde. Gostaria então de vos perguntar o que é que para vocês seria mais importante para, mais uma vez, reforçarmos a necessidade da criação da carreira dos biólogos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra de novo à delegação da Ordem dos Biólogos, por favor. Então, muito obrigada.
Obrigada por as intervenções e obrigado por as questões que nos trouxeram. Começar por dizer que nós fomos recebidos, apesar de tudo, tem havido alguns ganhos políticos naquilo que tem sido o trabalho da Ordem. A própria revisão dos estatutos das ordens profissionais fez-nos vir tantas vezes à Assembleia da República que explicámos tantas vezes aos senhores deputados e aos membros do governo de então o que é que faziam os biólogos e qual era a importância do papel dos biólogos na vida dos portugueses, que alguns começaram, que alguma coisa foi ficando, felizmente, e portanto não damos por perdidas o nosso tempo e o nosso investimento. Como vocês sabem de certeza, todos nós fazemos isto voluntariamente. Estamos neste momento em eleições, onde entregámos listas com 30 e tal membros, muitos já não membros da Ordem por via do novo regulamento, todos os especialistas a quem batemos à porta para integrarem os órgãos deontológico e de supervisão nos disseram que sim. E, portanto, isso mostra o reconhecimento que a Ordem está a ter junto daquelas que são as figuras de proa e de investigação no nosso país e referência nas áreas, nomeadamente na oncologia e noutras áreas muito relevantes na investigação. Deixem-me recentrar. Nós conseguimos com isto, porque aquela questão da portaria, aquilo que nós, peço desculpa pelo termo, chamamos a famigerada portaria 35 de 2012, retira os biólogos da lista de profissões regulamentadas com impacto na saúde. O facto de não estarmos lá faz com que as colegas não possam ir aos cursos de formação que são dados, mesmo quando, por exemplo, o ano passado havia um doutorado em microbiologia, que trabalhava em microbiologia clínica, que foi recusado para um workshop sobre microbiologia, exatamente na área em que ele é doutorado, por uma empresa farmacêutica. Porquê? Porque biologia não constava da lista de profissões que podiam frequentar aquela formação. Portanto, é isto que nos acontece todos os dias. Quando falamos de discriminação, ela é real, percebem? Ela sente-se, de facto, no dia-a-dia. Conseguimos, e depois ouvi sempre que uma coisa que me fazia confusão quando cheguei a bastonária, que era, vocês não podem porque vocês não são ordem da saúde. Eu não sei o que é uma ordem da saúde. Francamente não sei. Isso é o quê? Que a tutela administrativa que há sobre as ordens? Nós também não somos uma ordem do ambiente. Somos tutelados por o ambiente, mas somos muito mais do que uma ordem do ambiente. Mas, apesar de tudo, o trabalho que conseguimos fazer junto dos nossos colegas bastonários e junto das tutelas da saúde fez com que passássemos a ser integrados no CNOP como ordem da saúde, considerados como tal, não formalmente, porque não somos. Estamos a ponderar se haveremos um dia pedir a tutela dupla, a dupla tutela, mas isso é uma discussão que ainda tem de ocorrer internamente e amadurecer melhor. Mas fomos recebidos pela Sra. Ministra logo quando tomou posse, tal como todas as ordens com intervenção na área da saúde. Nessa conversa, e conhecemos a Sra. Ministra bastante bem, como imagineis, sempre que nos cruzamos, nessa conversa ficou agendado que em julho, depois das coisas estarem mais pacificadas e mais claras, seríamos recebidos, seríamos chamados para discutir a carreira dos técnicos superiores de saúde versus a carreira do biólogo clínico. Quer dizer, era julho do ano passado, percebem? Continuamos à espera que as coisas no Ministério da Saúde pacifiquem e que haja condições para sermos recebidos pela Sra. Ministra. A verdade é que o dia-a-dia das colegas continua a ser igual. A verdade é que o dia-a-dia nas instituições continua a ser o mesmo. E isso é, no fundo, o que nos traz cá. Perguntam-nos quantos somos. Nós não temos números absolutos, até porque, como bem sabeis, não é obrigatória a inscrição na Ordem. Inscritos na Ordem, nós temos à volta de 600 membros, 500, 600 nesta área. Fora da Ordem, eu diria que há pelo menos mais 2 vezes isto,
Eu não sei qual é o universo, tenho muita dificuldade em vos dizer se são 1.500, qual é o número dos profissionais. Até porque há alguns registros que o Serviço Nacional de Saúde não tem. Os embriologistas não existem enquanto carreira no Serviço Nacional de Saúde. Nós deparamos com problemas graves sobre a reprodução, não é? Mas não temos a especialidade no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos a especialidade. Nós conseguimos que no tal decreto-lei que saiu em janeiro do ano passado, essa especialidade também fosse contemplada. Mas ela não tem equivalência para as especialidades existentes no Serviço Nacional de Saúde. E isto é grave face à situação do país que temos hoje. Porque são os biólogos quem faz o trabalho, de facto, para que haja reprodução medicamente assistida. E não há ninguém que os substitua. Continuando a tentar dar resposta, desculpem, estou-me a perder no tempo, melhorias para o Serviço Nacional de Saúde, a existência de uma carreira de biólogo clínico. Eu acho que é óbvio por aquilo que acabámos de dizer. E porque nós corremos o risco de deixar de ter biólogos. Nós temos muita gente interessada em ingressar, mas depois não abrindo quadros, não abrindo estágios, não havendo esta possibilidade, não é possível renovar estas senhoras que estão aqui. Percebem? Não é possível, é muito difícil renovar e há uma carência enorme. E nós temos os colegas a dizer, eu já não consigo mais, estou no limite, trabalho, virologistas, etc., tenho cargas horárias imensas e não tenho ninguém a quem passar o trabalho que deixo. Porquê é que os estágios tutelados por quem? Bem, porque não há farmacêuticos. Pura e simplesmente não existem. Percebem? Não há ninguém na área. São 3 ou 4 na genética, no país inteiro. Elas sabem quem são, até sabem os nomes. Portanto, não existem. E se não existem, quem é que existe? Os biólogos, que são quem de facto trabalha e conhece e é especialista naquela matéria. Portanto, quem é que pode dar formação? Os biólogos. Os biólogos tentaram recusar-se, e houve, como vocês imaginam, as pressões normais que são esperadas nestas coisas. Qual é que tem sido manter ou não a carreira de técnico superior de saúde versus a carreira de biólogo clínico? Nós temos discutido muito isso. Nós durante muito tempo, achámos mal a saída dos farmacêuticos, como é óbvio, continuamos a achar. E pensámos sempre que fazia muito mais sentido mantermos uma carreira forte de técnicos superiores de saúde. O que acontece é que ela neste momento não existe, está desmembradíssima. E somos nós, os psicólogos, os nutricionistas, 2 ou 3 físicos e não há mais. E, portanto, então não vale a pena. Então mais vale que nós nos empenhemos a sério numa carreira própria que dignifique, de facto, a nossa profissão e a nossa área profissional. Não sei, eu passava às minhas colegas que querem acrescentar mais alguma coisa. Julgo que respondi mais ou menos a tudo, assim. Só acrescentar um ponto. Relativamente à necessidade... Relativamente à carreira dos técnicos superiores de saúde, o que é que acontece? Neste momento, mesmo os conteúdos científicos estão completamente desatualizados. Portanto, há uma grande necessidade de revisão técnico-científica da carreira. Há necessidade da inclusão dos embriologistas que não existem. Portanto, não há embriologistas reconhecidos em lado nenhum, nem mesmo no privado não são reconhecidos, são reconhecidos, mas não têm uma profissão, digamos assim. Portanto, a carreira dos técnicos superiores de saúde neste momento está basicamente morta. Os físicos conseguiram, devido à legislação europeia, à imposição da legislação europeia, conseguiram uma reestruturação da parte da física, mas a carreira dos técnicos superiores de saúde continua sem nada, sem nenhuma revisão, sem qualquer... Não há entradas.
entraram, em 2011, abriram 40 a 50 vagas para internato, para estágio, para os psicólogos e para os nutricionistas. Estão a ter formação neste momento. No entanto, já ouvi zunzuns de alguns deles de que, e alguns já saíram, inclusivamente do estágio, porque a tabela remuneratória não é atrativa. Atualmente, com a revisão da tabela salarial dos farmacêuticos, por exemplo, os técnicos superiores de saúde vão ficar a ganhar menos, os estagiários, menos do que os residentes farmacêuticos. E fazem o mesmo no caso do laboratório, no caso das análises clínicas e da genética, fazem exatamente o mesmo. As competências são exatamente as mesmas, a função que vão desempenhar no futuro é exatamente igual. Mas estamos assim. Muito obrigada. Só dizer-vos que nós juntámos nas pastas o tratamento de um pequeno inquérito que lançámos junto de instituições que têm profissionais biólogos e que não está ainda completo e que, entretanto, detectámos aqui uma gralha. Vamos corrigi-la e mandar depois por e-mail, mas que nos mostra, de facto, dá um bocadinho a perspectiva da vastidão do universo em que trabalhamos e da diversidade. E também, já agora, só uma outra coisa, cada vez mais é-nos solicitado por parte das entidades privadas, nomeadamente dos grandes grupos económicos que trabalham na área dos laboratórios clínicos, reuniões. Lembrar-nos, há pouco temos uma reunião pendurada por responder com um grande laboratório, exatamente para discutir aquilo que eles precisam, que são biólogos, que lhe dê a resposta às necessidades que têm. Estamos a perder os nossos biólogos que nós formamos para... Estamos a perder os nossos biólogos que temos formado para grupos internacionais. E, portanto, o que também lhes leva a um grande potencial de diagnóstico e, portanto, quando Portugal não tem dentro de casa a quem recorrer para fazer estes testes, tem que ir ao estrangeiro e paga bastante mais. Agora, porquê é que os nossos biólogos vão? Porque realmente os salários geralmente triplicam. Só isso. Os salários dos técnicos superiores de saúde com 30 anos de carreira são quase de início de carreira. É triste, mas é verdade. Não nos compete a nós discutir salários, mas é verdade, compete-nos discutir a valorização da profissão e, de facto, tem sido completamente ignorado. Então, agora, concursos para os nossos colegas que estão há 20 e há 25 anos na carreira, 2 vagas em que temos, naquela situação, 20, 30, 40 pessoas. Portanto, Só para acrescentar, eu desde que estou em Vila Real, há quase 30 anos, nunca mais subi de categoria. Agradeço imenso. Sim, sim. Às vezes perguntam-nos, mas porquê é que os biólogos, nós vemos os TDTs, vemos-os a fazerem greves, porquê é que vocês não fazem? Porque temos que dar uma resposta a um diagnóstico pré-natal para uma interrupção ou não da gravidez, porque temos que dar um resultado para saber se aquela criança que tem uma leucemia vai fazer um transplante de medula ou não, se vai tomar aquela medicação ou não. Portanto, nós não temos fins de semana, não podemos fazer greves e não temos pontes. Agradeço a vossa sinceridade de quem está no terreno e sabe o que se passa. A vossa dor também. É importante passar termos este tipo de reuniões também para percebermos o que é que existe no terreno. Todos nós conhecemos muitas das realidades, mas não conseguimos chegar a todas, e esta vivacidade, acho que é importante termos essa noção através dos vossos testemunhos. Agradecer a vossa vinda, além do que me disse que vai ser entregue aos serviços da Comissão, se tiverem mais informação que achem útil para a nossa reflexão enquanto
deputados dos diferentes partidos estejam à vontade para o fazer e estaremos disponíveis sempre que necessitarem. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. O tempo foi curto. Mas eu acho que cada um de nós saiu bem com a mensagem que passaram e vai ser importante para esta reflexão e para esta atuação enquanto deputados. Por isso, mais uma vez, muito obrigada e um ótimo trabalho e obrigada por tudo. Obrigada. Dou por finalizada